Essa é a igreja. E essa igreja, ela basicamente, o propósito dela, nunca foi só evangelizar. Nunca foi. A principal missão da igreja é as missões. Não. Essa é uma das funções da igreja, comunicar ao mundo o caminho da salvação, apresentar ao mundo o Salvador. Mas a igreja, ela tem como função também cultuar o Deus vivo. Ela tem como função também se reunir para orar. Orar. Você quer ver? Olha o exemplo da igreja quando ela nasce. E quarto, a igreja ela é o baluarte da verdade. A igreja é o baluarte da verdade porque ela tem a palavra de Deus. Ela conhece a palavra de Deus porque ela estuda a palavra de Deus. E ela prega a palavra de Deus. Quando a gente olha o exemplo da igreja primitiva, nós vamos ver a igreja cultuando, pregando, orando e estudando a palavra. No livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42, está escrito assim: a igreja primeira, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? É o povo que se reunia para ouvir, aprender, estudar a palavra de Deus. Acorda, crente. Uma igreja que não está estruturada na palavra é uma igreja que facilmente será enganada e destruída. Quando o escritor sagrado, que acreditamos ser Lucas, o autor de Atos, ele vai falar desse ajuntamento dos primeiros salvos da igreja, ele já começa: e perseveravam na doutrina. É o mesmo que dizer: e perseveravam na palavra. E o perseverar na doutrina dos apóstolos não é que eles, não está dizendo que eles praticavam, e perseveravam no conhecer, no estudar, aí sim, para então viver, praticar. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Faz parte da igreja ela se reunir para orar. E aqui não está falando da oração no secreto, essa é a oração do crente individualmente, é da igreja, dos crentes. Se reunir para orar. Quando nós lemos sobre a primeira igreja gentílica, porque esta é a primeira igreja, mas tem a primeira igreja formada pelos gentios. Atos capítulo 13, nós vamos ver essa característica também. Qual característica? A igreja que orava. Capítulo 13 de Atos diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Os dois ministérios têm a ver com a exposição, com o ensino da palavra de Deus. Se Deus levanta quem ensine, é porque a igreja precisa sentar para aprender. Você está me entendendo? Diga amém. Por que você não vem para a escola bíblica?
Por que que você não dá importância? Por que que você acha que você pode negligenciar? Barnabé, Simão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, faz parte. A igreja, ela tem como função estrutural, um dos serviços que a igreja presta a Deus, é quando ela se coloca como intercessora. A igreja se reúne para interceder. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, eu recomendo, a palavra é outra, mas ele vai dizer que a igreja deve orar por todos os homens, pelos reis, façam orações, intercessões por todos os homens. É a igreja com o seu papel sendo cumprido. A igreja não só se reúne para culto, e de novo aqui está falando da igreja, e quando vai falar da igreja, não fala, e a igreja cultuava, porque se entende que faz parte, o culto já é algo tão fundamental, tão basilar, que está tão claro, que se menciona as outras coisas, e servindo ao Senhor. Como é que eles estavam servindo ao Senhor? Paulo, Barnabé, eles eram profetas e mestres naquela igreja, portanto, eles auxiliavam no ensino do povo. E repito, se há mestres e profetas para pregar e ensinar a palavra de Deus, é porque existe uma igreja que precisa sentar para aprender. Sabe por que as igrejas definham? Porque os crentes que a compõem, não assumem a sua responsabilidade, negligenciam com a sua tarefa. Não se importam em orar, em estudar a palavra, em se reunir para evangelizar, para cultuar. Não assumem a responsabilidade de que faz parte de algo que é grande. E pertencendo a algo tão grande, tem deveres, tem responsabilidades, que ao não serem realizadas, se comete pecado de negligência. Sabe por que eu li Tiatira? Porque Jesus elogia aquela igreja. Tem muita gente que diz assim, rapaz, eu já ouvi isso. Rapaz, o primeiro amor, isso é o novo convertido. Quando a gente é novo convertido, aí tem aquela empolgação inicial, aquele fervor inicial, e a gente vai passando o tempo. Aí passa o primeiro amor, isso é mais para o novo convertido. Mas eu não sei de onde essas pessoas tiraram que um primeiro amor é para novo convertido. Se fosse para novo convertido, Jesus não ia dizer à igreja de Éfeso que voltasse ao primeiro amor. Jesus não está elogiando a igreja de Tiatira. Vocês estão me ouvindo? Digo amém. Que foi o texto que eu li. Que essa era uma igreja que, diferente da igreja de Éfeso, que havia recuado nas obras, havia recuado no serviço, havia desfalecido no amor, a igreja de Tiatira, ela tinha avançado. As obras dela eram maiores do que
as primeiras. O amor, portanto, era mais intenso. Aleluia, a perseverança mais forte, o zelo, portanto, também. Tudo que esta igreja havia feito no início, agora ela havia desenvolvido, havia acrescentado, intensificado, ampliado. Era uma igreja, portanto, mais fervorosa, mais zelosa, mais amorosa, mais perseverante, mais dedicada. Logo eu aprendo que isso é possível. Nós temos, portanto, um exemplo na Bíblia que nós podemos ser mais, ao invés de sermos menos. Portanto, ao invés de cultivarmos aquela mente medíocre de que nós já fazemos muito para Deus, nós temos que cultivar o coração inflamado. E este coração inflamado é movido pelo pensamento: eu ainda fiz tão pouco para Deus, eu sei que eu posso fazer mais, e eu vou me dedicar a ser mais fervoroso, mais zeloso. Isso é possível. E a bem da verdade é que essa é a recomendação bíblica. Paulo, escrevendo aos Romanos, acho que é Romanos capítulo 10, ele fala no que diz respeito as coisas de Deus, nós não podemos ser remissos. Pelo contrário, nós devemos ser mais fervorosos, servindo ao Senhor. Isso é escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Coríntios, ele diz: no mais, irmãos meus, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, portanto, qual é a ideia de Deus para a sua igreja? É que a igreja ela seja cada vez mais fervorosa, cada vez mais zelosa, cada vez mais amorosa, que ela sirva cada vez mais. Pastor, como isso é possível? Isso é possível. O Espírito do próprio Deus habita em nós. O amor de Deus está derramado nos nossos corações. Nós temos a maior de todas as motivações, o exemplo chamado Jesus Cristo. Aleluia! Se nós precisarmos de força, Ele tem força para nos dar. Se nós precisarmos de ânimo, Ele tem ânimo para nos dar. Se nós precisarmos de amor, Ele tem amor para nos dar. Se nós precisarmos de talento, Ele tem talento para nos dar. O que é que está faltando? O meu coração aceitar isso e se dispor.